capítulo 2. Estaremos lendo os primeiros 11 versículos. Antes de começarmos a ler, essa é uma noite especial, como o irmão César mesmo falou, disse muito bem. Celebramos o Natal, mas nós não temos uma data definida, porque o ser humano, pelo menos na atualidade, os teólogos não conseguiram descobrir a data certa do nascimento de Jesus. Porém, é um marco muito importante para a história da humanidade. O nascimento de Jesus, ele representa um marco importante não somente para os cristãos, mas para toda a humanidade. A história da humanidade, ela está dividida no marco zero. E esse marco zero é o ano do nascimento de Jesus. Onde tudo que aconteceu antes do nascimento de Jesus é contado de forma decrescente, ou crescente, né? É contado de trás para frente e conhecemos como um período da história de antes de Cristo. E o período após o nascimento de Jesus, a história também é dividida como os acontecimentos depois de Cristo. Dito isso, queridos, como expressão de louvor e adoração ao nosso Deus e de muito privilégio, eu quero te convidar a estar lendo comigo. Lucas 2, versículo 1, até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi para a cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Feche os seus olhos, queridos. Vamos estar falando com Deus mais uma vez. Senhor, obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos ler a Tua palavra, Senhor. E acima de qualquer interpretação humana, Senhor, dependemos da iluminação do Teu Santo Espírito, para que a gente possa compreender a Tua palavra conforme o Senhor deseja revelá-la, e o Senhor já revelou a toda a humanidade, revelando também a nós, Senhor. Senhor, que eu não venha falar de mim mesmo, seja apenas um canal do Senhor. Que a sua igreja, ó Pai, seja ministrada pelo Teu Espírito Santo nessa noite, ó Pai. Rendemos louvor, adoração, rendemos nossas vidas, Senhor, nos apresentamos ao Senhor. Rendemos louvor, adoração e glória àquele que é santo, aquele que é único digno de todas essas honrarias, o Teu Filho amado Jesus Cristo. E é nesse nome, no nome de Jesus, que oramos. Amém. Queridos, a cidade de Belém, ela estava lotada. Nós podemos ler aqui que havia uma superlotação naquele pequeno lugarzinho, na pequena Belém. Conforme houve uma determinação do imperador Augusto César para o recenseamento,
todos os que estavam aos arredores, espalhados pelas regiões, espalhados por fora de Belém, e que eram nascidos em Belém, que eram da casa de Davi, procederam até a cidade de Belém para se alistar, para obedecer esse recenseamento. Havia viajantes de todos os lugares. Pessoas de todos os lugares se apresentaram para o recenseamento. Não havia lugar para mais ninguém, eram poucas as hospedarias, porque Belém não estava preparada para receber tantos viajantes. E foi nessa mesma época que José, da casa de Davi, e Maria, que estava esperando um menino, um bebê, o filho unigênito do Pai, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Foi nessa mesma época que eles também, obedecendo a uma ordem de uma autoridade humana, foram a Belém, a fim de se alistar. Porém, a cidade ela estava indisponível para receber José e Maria. A cidade estava indisponível para Jesus nascer. E é nesse cenário que Deus escolhe para trazer Jesus ao mundo, para trazer ao mundo o Salvador do pecador arrependido, para trazer ao mundo a luz do mundo, para trazer ao mundo Jesus Cristo. E esse texto, queridos, com base nele, e a partir desse texto, eu quero trazer alguns detalhes importantes a respeito do nascimento de Jesus. Trarei algumas referências cruzadas da Bíblia também, mas terei como base o texto de Lucas, capítulo 2, de 1 a 11. E eu gostaria que os irmãos estivessem bem atentos. Não deixem se dispersar, não se dispersem, não perca a sua atenção. Porque com certeza Deus vai falar com você nessa noite, assim como falou comigo. O nascimento de Jesus é o acontecimento mais importante da humanidade. E em primeiro lugar, para trazer essas preciosas lições para nós, gostaria de dizer que o nascimento do Salvador é o cumprimento da promessa de Deus. Os versículos de 1 a 4, o texto diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal a fim de se alistar. Assim, José também foi à cidade de Nazaré da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Percebam que o nascimento de Jesus, ele é um acontecimento que havia sido predito. Ele era uma promessa e uma garantia de Deus. Algo que havia sido profetizado há cerca de 4 séculos antes daquele dia. A gente pôde ver que 2 profetas, pelo menos, falaram sobre o nascimento de Jesus. No texto de Isaías, no capítulo de número 7, no versículo de número 14, o profeta Isaías fala sobre o nascimento de Jesus. Não só sobre o nascimento de Jesus, mas ele traz à humanidade a revelação de Deus sobre o nome de Jesus. No capítulo 7, versículo 14 diz: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. 400 anos antes do nascimento de Jesus. E esse texto, ele é testificado no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 23, a respeito do nome dado por Deus a Jesus. E a virgem, isso é um anjo dizendo para Maria, a virgem ficará grávida, ou melhor, isso é a palavra de Deus nos dizendo, a virgem, 23, ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco.
O profeta Isaías já havia falado, revelado da parte de Deus a esse respeito. O profeta Miqueias fala no capítulo 5, no versículo 2 do seu livro, fala a respeito de onde Jesus haveria de nascer. Por volta daquela mesma época, cerca de 350, 400 anos antes de Jesus nascer. Miqueias 5:2 diz: mas você, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de você virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. As suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. O Senhor, o nosso Deus, Ele revela por meio do seu profeta que Jesus haveria de nascer de uma pequena cidade, uma pequena e não reconhecida cidade, desprezada cidade, a pequena Belém Efrata. E Belém, queridos, no hebraico, que em hebraico quer dizer Beit Lehem, significa casa do pão. Uma pequena cidade, Beit Lehem, significa casa do pão. E eu queria chamar a tua atenção, queridos, como é precioso para nós, porque isso simboliza, casa do pão simboliza alimento. Casa do pão significa sustento. Casa do pão significa vida. E Deus, Ele é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso que Ele escolhe a pequena e irreconhecida Belém, a casa do pão, para ser o local do nascimento daquele que se apresentou e aquele que é o pão da vida. O próprio Jesus, o pão da vida, o nosso sustento, aquele que nos sustenta, aquele que proporciona a vida, aquele que fora dele não existe vida. Jesus se apresenta como o pão da vida, e Jesus nasce de uma pequena cidade que se chama casa onde se faz o pão, casa onde se origina o pão. E Jesus, em seu ministério terreno, ele se originou da pequena casa do pão. O pão da vida nasceu da casa do pão. É interessante como Mateus 7,14 diz que ele se chamará Emanuel. O nascimento de Jesus, ele é o cumprimento da promessa, queridos. Não só da promessa do nascimento dele, mas da promessa da reconciliação do homem com Deus. Isaías 7 diz que ele vai se chamar Emanuel. Mateus 1:23 diz que Emanuel quer dizer Deus conosco. Isso quer dizer, querido, em primeiro lugar, que Jesus, ele é o fim da separação do homem com Deus. Jesus, ele é a reconciliação do homem com Deus. O fim dessa separação. Romanos vai dizer que todos pecaram e separados estavam da glória de Deus. Separados estavam da presença de Deus. Quando o pecado adentrou o mundo por meio de uma desobediência humana, com ele o casal que estava no Éden foi feito pecador. E sua descendência feita pecadora. E a palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e com ele a morte. E também diz que por causa do pecado de um, todos nós fomos feitos pecadores. Nós estávamos sob uma condição, e ainda vivemos sob uma condição de pecado. Porque nós somos pecadores. Porque todo ser humano, exceto Jesus, nasceu com essa condição de pecado. Mas olha que coisa interessante, o Senhor, ele ignorou essa condição de pecado da humanidade, e ele não fez com que um homem fosse até a Deus, ou melhor, o homem não tinha condições nem capacidade de chegar até Deus, porque o pecado separava do Senhor.
Mas o Senhor ignorou todas essas coisas, ignorou essa condição de pecado do ser humano, e Ele entrou na nossa história, queridos. Ele entrou na história da humanidade, e Ele deu uma nova chance para o ser humano de se reconciliar com Ele mesmo por meio de Jesus Cristo. Jesus é a reconciliação do homem com Deus. 2 Coríntios 5,18, a gente conhece muito 2 Coríntios 5,17, que diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas olha o que diz lá em 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio do homem, de um homem qualquer? Não, por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Jesus nos reconciliou com Deus. Porque somente Jesus é a ponte entre o homem e Deus. O Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo diz: eu sou o caminho. Eu sou essa ponte. Havia um grande abismo entre o ser humano e o seu Criador. Havia um grande abismo entre o homem e Deus, e precisava de uma ponte para religar o homem a Deus, senão nós viveríamos a eternidade sob essa mesma circunstância, essa mesma condição de separação. Mas aprove o Senhor entregar Jesus Cristo, para que Ele fosse a reconciliação do homem com Ele mesmo. Jesus, Ele é o caminho que leva o homem a Deus. Ou melhor, Jesus é o único caminho que leva o homem ao seu Criador. Em segundo lugar, queridos, Jesus, Ele é o Emanuel, e é uma promessa de Deus para nós, porque Ele é a revelação especial de Deus. Nós, na teologia, aprendemos que Deus se revela de duas formas. De uma forma geral, a natureza, o firmamento, a criação, ela fala a respeito de Deus. O salmista vai dizer muito bem isso. Mas Deus também se revela de uma forma especial, que é por meio do seu Filho Jesus Cristo. Jesus, Ele é a revelação especial de Deus. Ele é o Deus que se manifestou em forma humana e se revelou ao ser humano. O que vai dizer o Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículo 30? Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Jesus, Ele ressalta, Jesus, Ele grifa ali, coloca com letras garrafais para nós e grifado, sabe aquela caneta marca-texto que deixa tudo bem visível? Ele diz: eu sou Deus, eu e o Pai somos um. Da forma que, se você está olhando para mim, da mesma forma que você me vê, e quando você me vê, você está vendo o Pai, porque eu e o Pai somos um. Jesus Cristo, Ele é a revelação especial de Deus. Jesus Cristo, Ele é o Verbo encarnado que habitou entre nós. O mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, diz que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, Ele veio em carne. Jesus, Ele se manifestou em carne. Jesus, Ele habitou. Jesus, Ele viveu entre nós. Jesus é a revelação de Deus que caminhou por entre os homens, anunciando as boas novas do seu reino, anunciando que havia uma esperança, anunciando que Ele próprio era a fonte da esperança, anunciando que havia uma vida após a vida humana, anunciando que Ele mesmo é essa vida, porque Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é a vida. E em terceiro lugar, Jesus, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o cumprimento da promessa,
E essa promessa não pode falhar, queridos, porque é uma garantia de Deus para nós, da mesma forma que Jesus garantiu que Ele estará para sempre conosco. Embaixadores do Rei sabem isso de cor. Quando pergunta qual é a missão dada por Deus. E aí, termina no versículo 20, com uma promessa de Jesus, quando Ele diz lá no finalzinho: e eis que eu estarei sempre com vocês. Não por um período determinado, não por um dia, não por um mês, não por um ano, não enquanto você estiver no culto aqui de domingo à noite, não quando você estiver em casa se reunindo, não quando você estiver celebrando o Natal, se lembrando do nascimento de Jesus, não quando tudo vai bem, não quando você está caminhando tranquilamente pela escada da santificação, mas até mesmo nos seus momentos de deslize. Jesus, Ele garante para você: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Queridos, essa é uma garantia para nós, é uma promessa que é muito preciosa para nós. E nós precisamos tomar posse dessa promessa. As promessas de Deus se cumprem. E a promessa de Deus se cumpriu em Jesus. O Senhor, Ele não falha. O ser humano falha. O ser humano acha que ele pode estar no controle de todas as coisas, mas quem tem o controle de todas as coisas é o próprio Deus. Notem que 400 anos antes do recenseamento, Deus já havia falado que Jesus haveria de nascer. José e Maria não estavam em Belém. O imperador, a autoridade máxima daquela época, por um decreto que ele achou que estava partindo dele mesmo, ele manda que todas as pessoas do Império Romano fossem às suas cidades para se alistar nesse recenseamento. A maior autoridade humana achava que tinha o poder sobre todas as coisas, mas o poder sobre todas as coisas, o poder sobre o universo, o poder sobre a criação, o poder sobre o ser humano, o poder sobre as autoridades humanas está no nosso Senhor, que é soberano sobre todas as coisas. E aprove ao Senhor, na plenitude dos tempos, onde tudo convergia para o nascimento de Jesus, que Ele usasse a maior autoridade humana para satisfazer a sua vontade, para fazer com que José e Maria fossem até Belém, porque se de repente não houvesse essa necessidade de recenseamento, eles continuariam onde estavam, e a promessa não iria se cumprir. Mas aprove ao Senhor usar o ser humano para que a promessa se cumprisse. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Eu queria que vocês também aprendessem. Não importa a circunstância em que você esteja. Às vezes você pode pensar que tudo vai mal. Às vezes você pode pensar que a sua vida está um caos. Às vezes você pode pensar que você perdeu o controle das coisas, e realmente você perdeu o controle das coisas, porque o seu controle é limitado, o meu controle é limitado. Mas o Senhor, o nosso Deus, não perdeu a mão da sua criação. O Senhor, o nosso Deus, não perdeu o governo da sua criação. O Senhor, o nosso Deus, é aquele que cria, é aquele que sustenta e governa sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha vida, a sua vida, inclusive sobre a minha condição, as circunstâncias que me envolvem e as circunstâncias que envolvem você também. E Jesus, Ele é a maior promessa de Deus, cumprida para a humanidade. Em segundo lugar, queridos, o nascimento do Salvador é um acontecimento que o mundo não pode compreender. E porque não pode compreender, o mundo rejeita. Olha dos versículos de 5 a 7. Ele foi a fim de alistar-se, e aí a Bíblia está dizendo de José, foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito.
Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Com certeza a humanidade não sabia que Jesus estava para nascer, que o prometido de Israel estava para nascer. Não havia lugar para Jesus na hospedaria. Naquele tempo não tinha lugar para Jesus nascer. E o interessante é que, após o nascimento de Jesus, após ele mesmo anunciar que ele era o Deus, ele era o enviado, quando ele diz para a mulher samaritana, ego emi, ele diz, eu o sou, o mesmo eu sou, que Deus fala para Moisés lá no monte, quando a sarça estava ardendo, e Moisés pergunta, quem eu digo que está me enviando? E Deus fala assim para Moisés, diga que eu sou, ou eu serei o que serei. Numa tradução mais literal do que Deus fala, eu sou está te enviando. É o mesmo eu sou que Jesus fala para a mulher samaritana, e é o mesmo eu sou, o Cristo revelado a nós, o Salvador ungido, Jesus Cristo. Ele se revelou durante todo o seu ministério, e ele não foi reconhecido, e ele foi rejeitado. Da mesma forma que Jesus não tinha lugar para nascer numa hospedaria, nos hotéis de Belém, ainda hoje não existe lugar para Jesus nascer nos corações dos homens. Mesmo após ser anunciado que Jesus é o Cristo, ainda não existe lugar para Jesus nascer no coração dos homens. Nem naquela época, tampouco nos dias de hoje, queridos. O mundo ele não pode compreender a vinda de Jesus. O mundo não pode compreender o nascimento do Salvador. O mundo não pode compreender como é que Deus deixou o seu trono no céu e veio ao encontro do homem. As crenças romanas e haviam as imagens que as pessoas procuravam Deus quando precisava. E aí existiam os lugarzinhos, né, que eram como se fossem uns armáriozinhos, né, uns altares que eles faziam, eles buscavam as bênçãos daqueles deuses pagãos. O povo estava acostumado a buscar Deus, mas o povo não poderia compreender Deus buscando o encontro com o ser humano. Deus, ele deixa o seu trono, Jesus, que é Deus, deixa o seu trono de glória no céu e vem à terra ao encontro do ser humano. O mundo, ele não pode compreender como é que um Deus tão poderoso, como é que um Deus tão glorioso, que o Deus que é soberano sobre todas as coisas, como ele pôde se humilhar e deixar o seu trono celestial, como ele pôde se humilhar e assumir a forma humana, conforme diz Filipenses 2, como ele pôde se humilhar e nascer de um ser humano, de viver na forma humana, de padecer os sofrimentos humanos, como Deus pôde fazer isso, porque como Deus optou, escolheu fazer isso. O mundo não pode compreender como Deus, em toda a sua glória, pôde nascer em um curral, como as crianças cantaram, numa estrebaria, num estábulo. Quem aqui já foi numa fazenda? Vocês já foram num curral? Vocês já viram como é um curral? Ou melhor, como é o curral onde se guarda os animais? Os animais não param de defecar porque à noite, porque eles estão ali guardados. Além do cheiro forte da pele dos animais, havia cheiro dos excrementos dos animais. Aquele local estava cheio de fezes de animais. Não era um local digno de receber nenhum ser humano, e muito menos o nosso Senhor e Salvador. Aquele local não era um local digno de receber o Deus vindo ao encontro do homem. Por isso o mundo não pode compreender como Deus escolheu nascer num lugar tão sujo que eu estou falando em condições sanitárias como aquele. Nascer num estábulo, nascer entre os animais.
O mundo não pode compreender como Deus pôde nascer de forma humilde. E de forma humilde, que eu digo, é sem o reconhecimento da humanidade, sem as honrarias que Ele é digno de receber, sem as homenagens que Ele é digno de receber. Quantos de nós, queridos, queremos receber reconhecimentos pelos nossos feitos, sendo seres humanos, sendo limitados, sendo pecadores? E quando nós não recebemos o reconhecimento, às vezes nós não podemos, às vezes nós não precisamos, e muitas vezes nós não fazemos, não expressamos com as nossas palavras, não exteriorizamos, mas lá no fundo do coração, a gente fica ruminando aquilo. Não me reconheceram. Não me deram o reconhecimento que eu mereço. Não me deram as honrarias que eu mereço. Não me deram as homenagens que eu mereço. Por isso que o mundo, ele não consegue compreender como Deus escolheu nascer num lugar sem reconhecimento, sem honrarias, sem homenagens. Como Deus se submeteu a ser envolvido e colocado em panos, não em seda, em linho fino, mas em panos, e colocados no comedouro de animais. A manjedoura, queridos, não é um bebê conforto. A manjedoura não é o bercinho que nós colocamos os nossos filhos. Quantos de vocês já experimentaram colocar os seus filhos no pote de ração do seu cachorro? O seu filho recém-nascido, para colocar no pote de ração do seu cachorro? Quantos já fizeram isso? Eu creio que aqui ninguém fez. E se alguém levantar a mão, eu vou começar a olhar com desconfiança. Vou até denunciar. Nós não faríamos isso para os nossos filhos, mesmo sendo maus, como a palavra de Deus diz. Mesmo sendo mal, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos. Nós não faríamos isso, mas o próprio Deus escolheu nascer na sua presciência, porque Ele não perdeu o controle das coisas, porque Ele não perdeu o controle da história, não perdeu o controle das circunstâncias, das situações, não perdeu o controle do cenário ao qual Ele veio ao mundo. Ele optou por nascer sem um local digno e propício e ser colocado num comedouro de animais. O mundo não pode compreender, queridos. E porque o mundo não pode compreender, o mundo rejeita. O mundo rejeitou. Nós, seres humanos, temos a tendência de resistir àquilo que nós não entendemos. Nós temos a tendência de rejeitar aquilo que nós não podemos compreender. Porque é difícil para nós compreender, então a gente tira da mente. Muitas vezes a gente até ignora, não quer nem pensar naquilo, porque dificulta a nossa compreensão. O mundo não pôde compreender como Deus pôde se encarnar, pôde tomar a forma de carne, a forma humana. Por isso o mundo rejeitou. O mundo não pôde e não pode receber a salvação e o plano da salvação. O mundo que eu digo, as pessoas que rejeitam Jesus, porque elas não conseguem compreender Jesus. E por isso negam ou se negam a receber o Salvador Jesus Cristo. E eu não entendo como um ser humano, após ser ministrado palavra por palavra, após lermos a Bíblia, compartilharmos a Bíblia, após um ser humano falar, mas não é o ser humano quem está falando, o ser humano fala aos seus ouvidos, mas é o Espírito Santo que fala ao seu coração. Após ser ministrado pelo Espírito Santo, como o ser humano tem essa capacidade de rejeitar, se render, de rejeitar, receber Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. É algo que excede a minha compreensão. É algo que a gente não pode entender. Mas caminhando para o final, queridos, a terceira coisa, a terceira lição que a gente aprende, o terceiro ponto que eu gostaria de discorrer com os irmãos.
é que o nascimento de Jesus Cristo, além de ser o cumprimento da promessa de Deus, de todas as promessas de Deus, porque Deus, Ele não deixa nenhuma de suas promessas, não deixa de cumprir nenhuma de suas promessas. O nascimento de Jesus, além de ser o acontecimento mais importante, e o acontecimento que o mundo não consegue compreender e por isso rejeita, o nascimento de Jesus, acima de tudo, ele é o convite de Deus. Ele é o convite de Deus a um pecador. Ele é o convite de Deus ao pecador para um encontro genuíno, um encontro sincero, um encontro verdadeiro, um encontro transformador com o seu Salvador. O nascimento de Jesus é esse convite, queridos. Enquanto na cidade as pessoas não queriam receber José, não queriam receber Maria, e a rebote, por consequência, não receberam Jesus. O anjo, ele percorria os arredores da cidade. E a palavra de Deus diz que o anjo convidava pessoas comuns, pessoas desprezadas, para um encontro com o Salvador. O versículo 8 diz que havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo disse: não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo, não para uma minoria, não para um grupo seleto, mas para todo o povo. E a boa nova de grande alegria era que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. O anjo, ele não apareceu na sinagoga. O anjo, ele não apareceu no templo. O anjo não apareceu no palácio de Augusto César. O anjo não apareceu também no palácio de Quirino. O anjo não apareceu para as autoridades de Belém. Mas o anjo apareceu para pastores de ovelhas. E o que pouca gente sabe, queridos, o que pouca gente sabe é que pastores de ovelhas, naquela época, pertenciam a uma camada da sociedade, a uma classe da sociedade que era desprezada pelos demais. Quando nós falamos pastores, aqui a gente pensa que eram pessoas que tinham grandes posses e tinham grandes rebanhos. Haviam alguns pastores, sim, mas por via de regra, a sua grande maioria eram pessoas que trabalhavam para outras pessoas. Eram pessoas que eram empregadas de outras pessoas. Quando nós recorremos a alguns comentários bíblicos e nós vemos alguns exegetas falando por minuciosas pesquisas, eles nos trazem a seguinte verdade, que esses homens eram empregados de autoridades de Belém, que esses homens estavam aos arredores de Belém, e tomavam conta dos rebanhos dessas autoridades. Por isso eles cuidavam dos rebanhos aos arredores da cidade. Os fariseus desprezavam essas pessoas porque julgavam que eles desconheciam a lei. Os doutores da lei os desprezavam e os igualavam a publicanos e a pecadores. Esses homens eram privados de qualquer tipo de direito civil. Por isso, aqueles homens não estavam na cidade para alistar-se nesse recenseamento. Eles estavam fora da cidade. E Deus envia o anjo para dar a melhor e a maior notícia do mundo. Não para as autoridades, não para as pessoas que estavam dentro da cidade, não para nenhuma autoridade religiosa, nenhuma autoridade política. Mas Deus, Ele revela, Ele manda um anjo para dar a maior e melhor notícia para pastores de ovelhas, pessoas que eram desprezadas.
E a palavra de Deus diz que os pastores ouviram, que os pastores creram, e os pastores foram ao encontro de Jesus. O Espírito Santo está falando nessa noite. O nascimento de Jesus, queridos, ele não significa a comida que nós comemos no Natal. O nascimento do Salvador não significa as reuniões que nós fazemos. Pessoas se deslocam para outras cidades, sentimos falta de alguns irmãos aqui que com certeza já estão no seu pré-natal. Não é pré-natal de nascimento nosso não, mas é o pré-natal do nascimento de Jesus, da celebração do nascimento de Jesus. Estão em outras cidades com seus familiares. Algumas pessoas virão de outras cidades para as nossas casas, se hospedarão nas nossas casas, para nós celebrarmos o Natal, porque é o acontecimento do ano. O Natal, ele aquece o comércio das cidades, aquece a economia local. O Natal, ele aquece também as vendas de supermercados. Quando nós pensamos em Natal, a gente pensa em panetone, a gente pensa em rabanada, a gente pensa nas comidas que nós comemos nessas datas festivas. Mas o Natal, ele não representa essas coisas, queridos. Tudo isso é bom, mas não é o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal é o nascimento do Salvador Jesus Cristo. E hoje o Espírito Santo ele está falando ao seu coração, e eu tenho plena convicção disso. E o Espírito Santo ele está convidando a todas as pessoas, não só a ouvirem a respeito do nascimento de Jesus, mas a crerem no nascimento de Jesus. E não ficarem apenas no ouvir e no crer, mas fazer como aqueles pastores naquele dia fizeram. O Espírito Santo nessa noite está te convidando a ir ao encontro de Jesus. Apenas ouvir e crer não é o bastante. Porque ouvir todo mundo ouve. Crer até os demônios creem e se estremecem. Mas ouvir, crer e ir ao encontro de Jesus só pode fazer o pecador arrependido. Só pode fazer aquele que deseja uma nova vida, conforme diz 2 Coríntios 5:17. Uma nova vida onde as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Ouvir, crer e ir só pode fazer aquele que deseja uma nova vida com Jesus Cristo. Aquele que entendeu o nascimento do Salvador e que deseja receber Jesus não somente no seu lar, mas dentro do seu coração. O Salvador nasceu para o mundo, queridos. Nasceu para o mundo, meu irmão, minha irmã. Mas o Salvador ele precisa ser recebido, não de forma genérica, mas pessoalmente. O Natal não é só um feriado de celebração, mas o Natal ele é uma oportunidade de decisão. E essa noite é uma noite em que você tem a oportunidade de decidir sobre o destino da sua vida. O verdadeiro Natal, queridos, é a materialização do amor de Deus, que tomou uma forma humana. A materialização do amor de Deus pela humanidade e para a humanidade. O verdadeiro Natal, ele simboliza e ele representa o convite para receber Jesus no coração e a oportunidade de decidir, pedir para que Jesus faça morada nesse coração todos os dias. E nos prepare para o verdadeiro encontro, o encontro que vai, de uma vez por todas, mudar toda a nossa vida. Quando nós receberemos, nós seremos glorificados e nós seremos preparados para adentrar no seu reino. O Natal representa essa oportunidade. E hoje você está tendo essa oportunidade. Eu não sei daqui quantos já tiveram essa oportunidade de declarar com seus próprios lábios e com seus atos, de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu queria nesse momento me dirigir não àqueles que já receberam Jesus como Senhor e Salvador, não àqueles que já levantaram suas mãos dizendo sim, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador pessoal.
como o meu único e suficiente Salvador. Mas eu faço esse convite, assim como o Espírito Santo está fazendo esse convite hoje para a sua vida, para receber Jesus em sua vida, receber Jesus em seu coração. Eu hoje faço esse convite. A igreja vai fechar os seus olhos, não vai nem olhar. Esteja intercedendo, esteja orando. Ore por si também. Que a palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Interceda por sua própria vida, porque todos nós haveremos de prestar conta da nossa vida para o nosso Senhor. Salvação é individual. E você está tendo essa oportunidade de levantar apenas uma de suas mãos. Não vou te chamar à frente. Não vou te chamar à frente. Eu sei que muitos têm vergonha de aparecer, de serem expostos. Mas o importante é que existe uma profissão de fé. E no batismo a gente fala sobre a profissão de fé, que é quando nós professamos a nossa fé em Jesus Cristo. Quando nós dizemos com palavras ou com atos que nós estamos recebendo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Esse ato, sim, ele é importante e essencial para a sua vida, para que haja salvação. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Invocar, queridos, para que a gente possa entender a língua portuguesa. Avocar é trazer para si, convocar, trazer para si como autoridade. Evocar é levar para fora, chamar para fora. Invocar, trazer para dentro. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Todos aqueles que chamarem Jesus, que convidarem Jesus para dentro de si, para dentro das suas próprias vidas, esses receberão a salvação. Mas nós precisamos fazer uma profissão de fé. E nessa noite eu quero te convidar a levantar uma de suas mãos para que eu possa estar orando por sua vida. Para que eu possa agradecer junto com você aquilo que Jesus fez na sua vida. Amém, Deus te abençoe. Para que eu possa estar agradecendo com você o milagre feito por Jesus. Porque um dia Jesus ele me tirou de uma circunstância de morte. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus, esse presente que Jesus nos dá gratuitamente, é a vida eterna. O presente que Deus nos dá gratuitamente é a vida eterna, com uma ressalva, por meio de Jesus Cristo. Levante uma de suas mãos, estaremos orando. Senhor Jesus, Senhor Deus, amado Pai, louvamos, Senhor, por vidas que se entregam ao Senhor. Bendizemos o seu nome, ó Pai, com gratidão, porque o Senhor não desistiu de nós. Eu não me canso de dizer isso. O Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Senhor, pelo seu amor que é incompreensível até mesmo para nós, porque não conseguimos mensurar a extensão e a profundidade do seu amor, a ponto de enviar Jesus Cristo, conforme diz João 3,16, para que todo aquele que nele, que em Jesus crê, e esse crer, ele traz consigo a necessidade de ir ao encontro, de se entregar, de fazer o chamado para dentro de sua vida, de se render, de reconhecer Jesus como Senhor e único e suficiente Senhor e Salvador. Esse amor do Senhor é incompreensível para nós. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Obrigado, Senhor, por esse grande feito que nós estamos celebrando no dia de hoje em nossa igreja. Estamos celebrando na primeira igreja batista do Alphaville. E nos dias 24 e 25 estaremos celebrando nos nossos lares esse grande acontecimento na humanidade e em nossas vidas, que é o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, pelo cumprimento da tua promessa. Obrigado, Senhor, pelo convite que o Senhor ainda faz para o homem condenado, para o homem pecador,
chamando para um arrependimento genuíno, chamando para uma mudança de vida, chamando para um encontro genuíno, um encontro transformador com Jesus Cristo, onde tudo fica para trás, e tudo a partir desse momento se faz novo, uma nova história, um novo registro, uma nova vida, uma nova identidade, um novo CPF, um novo destino, não uma morte eterna, mas a vida eterna, em Cristo e com Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. A tua igreja se rende, a sua igreja exalta, a tua igreja manifesta a gratidão. Eu manifesto a gratidão, Senhor. E é no nome de Jesus que louvamos e agradecemos. Amém.